Você lembra daquele começo em que ele respondia às suas mensagens em segundos, fazia planos, dizia que nunca tinha conhecido alguém como você e parecia realmente presente? Aí, aos poucos, as respostas ficaram mais frias, os encontros mais raros, o olhar mais distante. Você começa a revisar tudo na cabeça, tentando entender onde errou, e quanto mais você tenta se aproximar, mais ele parece escapar. Em que momento aquele homem incrível virou alguém que você mal reconhece? Ao final disso, você não vai sair com respostas prontas sobre ele. Você vai sair com uma sensação diferente dentro de você. Mais clareza, menos confusão. Vai entender o que realmente aconteceu ali, não na superfície, mas por dentro da mente dele. E isso muda tudo. Porque quando você enxerga com base na psicologia, você para de se culpar por algo que nunca esteve totalmente sob o seu controle. Vamos começar pelo que você viveu na prática. Imagina a Ana e o Rafael. No início, o Rafael era intenso. Mandava mensagem de "bom dia", ligava sem motivo, queria ver a Ana sempre que podia. Ele parecia seguro, decidido, envolvido. A Ana sentia que finalmente tinha encontrado alguém que sabia o que queria. Só que, depois de algumas semanas, ou meses, algo mudou. Ele começou a demorar para responder, cancelar planos, dizer que estava cansado-se, confuso, precisando de um tempo. E o mais estranho, não houve uma briga grande, não houve um motivo claro. Simplesmente aconteceu. A Ana, como qualquer pessoa envolvida, tentou ajustar, ficou mais compreensiva, deu espaço, depois tentou conversar, depois tentou se aproximar mais. E quanto mais ela fazia isso, mais ele parecia distante, como se qualquer movimento dela fosse demais para ele. Isso cria uma sensação quase enlouquecedora, porque não faz sentido, lógico. Como alguém pode ir de tão presente para tão ausente sem uma razão concreta? Agora vem a raiz disso. E aqui eu vou te explicar como homem, mas também com base no que já foi estudado. Gente como Bowlby já falava disso há décadas, só que de um jeito mais técnico. Eu vou traduzir para você. Alguns homens não têm medo de se apaixonar. Eles têm medo do que vem depois da conexão. No início, tudo é novidade. Não existe expectativa, não existe responsabilidade emocional profunda. Ele pode se entregar naquele começo porque ainda sente controle. Ele está explorando, descobrindo, sentindo prazer naquela troca. Mas quando a relação começa a ganhar profundidade, quando ele percebe que aquilo pode se tornar algo real, constante, íntimo, algo dentro dele ativa. Não é racional, não é uma decisão consciente. É quase como um alarme interno dizendo: isso está ficando sério demais. E aí ele começa a recuar. Não porque você fez algo errado, não porque ele deixou de gostar, mas porque para ele proximidade emocional constante pode gerar desconforto. É como se ele não soubesse sustentar aquilo por muito tempo. No começo ele consegue, depois não. E tem um detalhe que quase ninguém te conta. Esse afastamento não significa que o sentimento acabou. Muitas vezes é justamente o contrário. É porque ficou intenso demais para ele lidar. Agora vem a parte que geralmente ninguém te diz, e talvez você nunca tenha percebido. Existe um padrão silencioso acontecendo entre vocês dois. Quando ele se aproxima, você relaxa, se abre, se entrega. Quando ele se afasta, algo em você ativa. Uma necessidade de recuperar aquilo que estava bom. Você tenta entender, ajustar, reconectar. E isso é completamente humano. Mas sem perceber, esse movimento cria um ciclo. Ele sente a intensidade, se afasta. Você sente o afastamento, se aproxima mais. E quanto mais você se aproxima tentando consertar, mais ele sente que está perdendo espaço interno. E se afasta ainda mais. Não porque você está errada, mas porque vocês estão reagindo a partir de lugares diferentes. E tem mais uma camada aqui. Muitas vezes, você não está tentando só manter o relacionamento. Você está tentando voltar para aquela versão dele do início. Aquele homem incrível, presente, envolvido. Só que aquela versão não era exatamente quem ele é o tempo todo.
era quem ele consegue ser no começo. Isso dói de aceitar, porque parece que você perdeu algo que existia de verdade. Mas na prática, você se conectou com um momento dele, não com a estabilidade dele. Agora a virada. O que aconteceu não foi uma transformação mágica onde ele virou outra pessoa. Foi uma revelação gradual de quem ele sempre foi. Só que sem o filtro, do início. E isso muda a forma como você olha para tudo. Porque deixa de ser o que eu fiz para ele mudar e passa a ser o que eu não estava vendo enquanto tudo parecia perfeito. Você não foi enganada de propósito, mas também não viu o quadro completo. E isso acontece com muita gente. O início de uma relação é uma espécie de versão editada de nós mesmos, mais disponíveis, mais atentos, mais intensos. Só que nem todo mundo consegue sustentar isso ao longo do tempo. E aqui vai algo importante, dito de homem para você. Quando ele se afasta, muitas vezes ele também está confuso. Ele não entende completamente por que está agindo assim. Só sente que precisa de distância. E quanto mais ele sente pressão para voltar ao que era antes, mais ele se fecha. Não é sobre você ser demais, nem de menos. É sobre a capacidade dele de lidar com proximidade emocional contínua. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. A urgência diminui. A necessidade de consertar tudo sozinha começa a desaparecer. E você para de lutar contra um comportamento que não nasceu em você. E aí vem o fechamento. Talvez a pergunta mais honesta não seja por que ele mudou, mas por que você ainda está tentando fazer ele voltar a ser alguém que ele só conseguiu ser por um tempo. Hoje, em vez de tentar entender cada atitude dele, faz algo simples. Observa, sem reagir na hora, sem tentar corrigir. Só observa o padrão como se estivesse vendo de fora. Como ele se aproxima, como ele se afasta e, principalmente, como você reage a isso. Essa pequena distância muda muita coisa, porque clareza não vem quando você está no meio do turbilhão. Vem quando você consegue enxergar o movimento inteiro. E me diz uma coisa, se ele continuasse exatamente como está hoje, sem voltar a ser aquele homem do início, você ainda escolheria ficar?